Irmãos, eu senti de fazer esse vídeo, eu já fiz a respeito, mas para tentar simplificar o máximo possível que eu puder para que vocês percebam a diferença entre o único pastor e aqueles que se botam no lugar de pastor, de guia, mas que não são, irmãos. E agora vocês vão entender o porquê. Então, assim, irmãos, eu vou tentar o máximo possível simplificar para que vocês entendam. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Irmãos, é João 10, tá? Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Ou estranhos, como está aqui. O Messias disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, o Messias a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vive o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Irmãos, eu vou ler só até aqui. O intuito que eu quero passar aqui para vocês é o seguinte. Irmãos, ele é o único pastor. Ele chama as ovelhas dele pelo nome. Ele não precisa que a gente escreva o nome da gente num papel. Ele não precisa que a gente diga o nome da gente. Ele sabe quem a gente é. Então percebam a diferença, irmãos. O mercenário, irmãos, é aquele que se bota de pastor, ao qual não professa o verdadeiro pastor, que é o Filho do Pai, vindo em carne. Por que eu digo isso, irmãos? Porque a partir do momento que a gente vai na igreja, eles dizem que o nome dele é Jesus, que é para a gente aceitar Jesus, que Jesus é filho de Davi, tirando assim a glória do nosso Pai, porque o Pai, o Espírito dele pousou sobre Maria, e a Maria concebeu o filho do nosso Pai que está no céu. O Messias, ele não tem descendência de Davi, irmãos. E quando a gente liga ele a Davi, a gente está ligando a ele a assassinos. E o Pai é amor. O Pai nunca pediu para matar, roubar e destruir. Mas aqui o nosso mestre ele está falando, ó. Mas o mercenário, e que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vira o lobo, deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Por que eles não têm cuidado das ovelhas, irmãos? Porque eles querem o melhor desta terra, desse mundo que está próximo de acabar. Então percebam, o Mestre veio para nos revelar o reino e a salvação. E o que eu estou tentando explicar para vocês é o seguinte, irmãos. Ele tira as ovelhas dele do aprisco. E ele diz que há outras ovelhas de outro aprisco. Convém ajuntar essas também, e onde se tornará um rebanho e um só pastor, porque ele é o único pastor, irmãos. Então percebam o seguinte,
Esse aprisco ao qual ele estava falando na parábola, esse único aprisco aqui, era o judaísmo, a religião que era predominante naquele tempo. Agora, irmãos, no nosso tempo, passada a morte e a ressurreição dele, ao qual agora a verdade está vindo, sendo revelada pelos 144.000, o pastor que conhece as ovelhas dele chama pelo nome, ao qual as ovelhas o conhecem e o seguem, porque ouvem a voz dele e reconhecem, porque ele não é o estranho. Então, vindo aqui falar para vocês que o único pastor que deu a vida, mas que está vivo, irmãos, ele ressuscitou, é o Filho do Pai, o Messias, o Emanuel. E ele está chamando dos outros apriscos. Percebam, ele disse que havia outras ovelhas e que também convinha agregar estas. E é o que a gente está tentando mostrar para vocês, irmãos. Sai dela, povo meu, da Babilônia. Os apriscos ao qual ele estava falando ali, que havia outras ovelhas que estavam presas, são a Igreja Católica, o protestantismo, qualquer placa, qualquer denominação, irmãos, qualquer religião. Porque o Pai não habita em templos, como eu já disse em Atos 17. Leiam a partir do versículo 23 em diante, se quiser ler todo o capítulo, melhor. Mas percebam, Isaías 66 também fala, o Pai não é servido por mãos de homens. E o Pai, ele busca aqueles que estão abatidos. Tristes, irmãos. Por que eles estão assim? Fracos? Oprimidos? Porque não estão recebendo a verdade, a palavra, o pão que veio do Pai. Então, irmãos, está na hora de entender. Ele chama para fora, ele chama pelo nome, ele conhece, ele não precisa que ninguém revele para ele o nome da gente, porque ele nos conhece a todos. Ele conhece as suas ovelhas, ele está chamando, ele vai guiar. E é isso que a gente está fazendo, irmãos. Nós estamos levando vocês a ele, que é o único pastor. Ele é o pastor. E o mercenário, por que ele não é o pastor? Irmãos, só existe um pastor. Aquele que se diz guia, pastor, sacerdote, padre, tem que levar vocês até o Filho do Pai. E não é isso que eles estão fazendo. Eles estão falando para vocês a respeito de Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Moisés, de assassinos. Vocês podem achar aqui que eu estou falando é mentira, mas percebam, abram a Bíblia e leiam. Vejam os atos deles. Usem os 10 mandamentos do Pai. A lei do Pai, os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará imagem alguma de escultura do que há em cima ou embaixo na terra. Não matará, não roubará, não cobiçará. A lei do Pai, irmãos. Acordem. O Pai é amor. Não tem parte com a morte. Aquele que manda, matar, roubar e destruir, não foi o Pai, irmãos. O Pai, o Filho teve que vir revelar para nós. Ele veio, ele revelou, ele fez toda a vontade do Pai dele. O que aconteceu com ele? Irmãos, ele foi botado numa estaca, no madeiro, por esses homens que se assentam na cadeira de Moisés, como está escrito em Mateus 23. Então percebam, irmãos, a gente está chamando, porque todos nós somos irmãos. E por amor a vocês, assim como eu despertei, eu estou vindo aqui, abrindo a minha Bíblia, deixando de lado um pouquinho das coisas que eu tenho que fazer, para repartir com vocês o pão, a verdade, a palavra, levando vocês até Ele, o Mestre, o Pastor, aquele que cuida da gente, aquele que nos guia para o caminho da salvação. Ele disse, irmãos, que ele venceu o mundo e que no mundo nós ia ter tribulação, porque nós não somos do mundo. O que a gente está buscando não é o reino e a salvação. Então como é que a gente vai alcançar o reino e a salvação se a gente não está ouvindo o pastor que está chamando a gente para fora dos apriscos? Porque ele não é servido por mãos de homens, porque ele nunca pediu isso. O pai dele, irmãos, e ele nunca pediu isso. Quem criou isso foram os homens, aqueles que mataram
o Filho, os profetas, os apóstolos, e que agora no fim vão matar as duas testemunhas, irmãos, por amor às coisas do mundo. Então, está na hora de vocês abrirem a Bíblia e lerem. Despertem, acordem. A gente está chamando. Sai dela, povo meu, da Babilônia, da religião. O único pastor, o único, é o Filho do Pai, que veio do nosso Pai, o único digno de trazer a verdade para nós. Ele não matou, ele não cumpriu a lei de Moisés, irmãos. Ele cumpriu a lei do Pai dele, os 10 mandamentos. Então entendam, está na hora de acordar, a gente está chamando, está às portas do engano vir. Irmãos, vai ser muito triste para aquele que ficar. O Pai preparou um lugar, leiam Apocalipse 12. Despertem, é tudo por amor a vocês. Um forte abraço a todos. Eu espero que vocês reflitam no que eu falei aqui, porque o caminho, a verdade e a vida veio pelo Filho do Pai, o Messias, o Emanuel, o único pastor. Leiam Mateus 23 que vocês vão entender. Mas a partir aqui de João 10 que eu li para vocês, ele está mostrando, irmãos, que ele deu a vida pelas ovelhas, ele chama pelo nome. O mercenário que não é, ele não tem cuidado. Ele vai ensinar vocês Moisés, Abraão, Isaac, mas ele não vai falar para vocês do Filho do Pai. Poucas coisas eles vão falar. De que ele estava no barco, de que ele andou sobre as águas, de que ele multiplicou os pães. Vão querer falar para vocês em abundância, nessa vida terrena. Mas do reino da salvação, não, irmãos. Então está na hora de vocês pensarem o que vocês querem. O melhor dessa terra ou o reino do Pai. Um forte abraço a todos e reflitam, irmãos, porque é tudo por amor. Paz.